Senador, agora falando um pouco de política interna, né, política brasileira, saiu até uma reportagem na Folha de São Paulo apontando que um embate entre o governo Lula e o Congresso por emendas estaria emperrando a pauta do Executivo, né, e que senadores, né, da base do governo estariam reivindicando uma espécie de isonomia com relação aos seus colegas na Câmara dos Deputados, ou seja, teria sido liberado 4 bilhões de reais em emendas para a Câmara dos Deputados, e os senadores estariam exigindo 2 bilhões de reais em emendas e, mediante essa exigência, né, estariam ameaçando trancar a pauta. Né? Como é que o senhor avalia? Né? Há essa demanda, há essa exigência? Como é que o governo está negociando com a base? Essa demanda, desta forma que se apresentou, existe, e porque se veiculou, aí eu não vou atribuir a ninguém, que havia um compromisso do governo federal de liberar um, um aditivo de 4 bilhões para atender demandas da Câmara dos Deputados. Evidentemente que o Senado entende que o tratamento realmente tem que ser equilibrado. Assim como foi para a votação da PEC da transição, que eu participei diretamente, o dinheiro que foi compromissado durante o processo da negociação, que é normal, ele foi uma parte para a Câmara e outra parte para o Senado. Só que até onde eu me aprofundei, não houve esse compromisso, e não há esse compromisso, pelo menos até o momento, desses 4 bi. Esse foi uma conversa que existiu, que eu prefiro não entrar, porque eu não estava lá, eu sei que a conversa era do presidente da Câmara e do ministro da Fazenda, onde o ministro foi ponderar algumas coisas e o presidente da Câmara teria colocado que estava dependendo, porque havia ainda insatisfações. Todo mundo sabe que, a partir do advento da RP9, acabou se criando um hábito na Câmara e no Senado, de além das emendas impositivas individuais, de bancada, das comissões, começou a se circular com aquelas emendas chamadas emenda RP9, o orçamento secreto. Então acabou se criando um hábito no Senado, ou perdão, na Câmara, no Congresso, na Câmara e no Senado, que são hábitos que você não tira da noite para o dia. É como você, como é que se diz, desmamar quando você tem que tomar algum corticoide. Então é um drama isso aí. Então eu não estava na conversa, não sei. Um entendeu que havia o compromisso, outro entendeu que não era compromisso, disse vou estudar, e acaba que em Brasília tudo se sabe, e quando a Câmara entendeu que havia efetivamente seria pago 4 bi, é evidente que disse não, então ir para o Senado. Os hábitos que se criaram no governo passado, que fez um pragmatismo, na minha opinião, exagerado na relação congressual. Deixou de discutir temas do interesse do país para discutir interesses que são legítimos, mas não nessa pauta, que são os interesses de cada parlamentar. Senador, objetivamente, custou quanto a aprovação da reforma tributária no Senado? Qual a pergunta? Custou quanto ao governo a aprovação da reforma tributária no Senado? Bom, acredite se quiser, vou falar, vocês não vão acreditar, não custou nada. Já fui perguntar sobre isso, se foi feita uma negociação na política. Se você me perguntar, mas assim, zero não, zero não. Mas o que foi negociado são os atendimentos pré-existentes que ainda estavam, como se diz, no gerúndio. Estou olhando, estou fazendo, e não vinham nunca para o indicativo, ou para o sim ou para o não. Então, essas coisas, eu tenho essa demanda, mas eu falei com o presidente, se você me perguntar qual é a conta que você tem, não tem nenhuma conta nova, eu tenho a emenda minha que está parada, cargo meu que foi prometido, que não sabe, coisas desse tipo, que são normais na coisa. Mas você perguntar assim, quanto que você teve que, eu posso lhe garantir que nada. A verdade é essa. Eu não, eu acho, viu, Thales, eu, graças a Deus, vou continuar fazendo política no padrão da política. Eu converso, eu negocio, é evidente que você tem que atender. Não sou mais santo que ninguém, não sou mais honesto que ninguém,
Não estou aqui para posar de paladino da moralidade. Só estou falando que essa negociação, que foi dura, que ao fim e ao cabo se tentou politizar a reforma. Eu sei que o ex-presidente, diretamente fez conversas até pessoais, não sei aonde, não me interessa, com vários senadores. Como muitos senadores foram eleitos com a ajuda dele, há que se reconhecer, que gravou para esse, para aquele, principalmente nos estados onde ele tinha mais protagonismo, evidente que ele foi lá e, até onde eu sei, ameaçou, impôs, etc, etc. Foi pessoalmente ele que entrou em campo, mas eu gravei para você, etc, etc, etc. Eu estou falando isso, que eu estou nessa negociação desde o começo, e a gente sentiu no final que mudou a qualidade da argumentação. Não estou falando dos líderes no Senado, estou falando do ex-presidente interferindo no processo. Eu quero dizer, viu, Thales, Carlos Sakamoto e aqueles que nos acompanham pelo UOL News, bem claramente, esta reforma, esta que foi aprovada na quarta-feira, começou no governo dele. Na verdade, começou no parlamento, com a emenda constitucional do Baleia Rossi, presidente do MDB, relatada pelo Aguinaldo Ribeiro. E no Senado começou com a emenda relatada pelo Roberto Rocha. Essa é a verdade. Ambos sob o governo passado, e ambos apoiadores do governo passado. Aliás, alguns membros que foram apoiadores do ex-presidente até explicaram seu voto a quem tinham que explicar, não a mim, dizendo: eu não tenho como mudar, eu fiz 10, 12 discursos defendendo isso, de repente eu vou dizer que tudo que eu falava não é mais? Eu aplaudo esses que tiveram essa coragem. Porque eu, quando fui senador nos 4 anos do ex-presidente, nunca fiz política de destruição. Sempre defendi meu ponto de vista do meu partido, mas nunca fui daqueles que, assim, veio de lá, vamos tentar atrapalhar. Eles sabem disso. Até porque brincavam comigo: você quer ser líder do governo atual? Eu falei: de jeito nenhum. Nem apoiei. Agora, eu acho que quem foi governo executivo não tem o direito de, quando vai para a oposição, fingir que não sabe como as coisas andam. Eu não vou ser desonesto intelectualmente, sei as dificuldades, fui governador, acompanhei o presidente Lula, acompanhei a presidenta Dilma, e de repente, porque eu fui para a oposição, não, vou começar só a jogar pedra? Pelo amor de Jesus Cristo, não é por aí que nós precisamos amadurecer a política brasileira. Quer dizer, eu fui executivo, sei do drama fiscal. Quando chega agora, vamos para a gastança? Não, não conte comigo para isso. Como eu esperava não contar. Mas, infelizmente, vou repetir: 50% a 60% deste texto veio de lá, de onde eu falei, do Congresso, na época dele, apoiado por ele, ou apoiadores dele. Agora nada presta. O Senador, pessoal fala: é o maior do mundo. É bom que se diga, até para aqueles que estão nos acompanhando, o IVA dual que a gente está falando não tem nada a ver com o IVA que nós conhecemos nos Estados Unidos e na Europa. É totalmente diferente aqui. O IVA dual, sabe de quem é a criação do IVA dual? Não foi do Haddad nem da equipe dele. Foi do Roberto Rocha. É só perguntar a ele. Ele estava sentado do meu lado na votação. Ele foi lá, como o Aguinaldo foi lá, por quê? Eles se sentem um pouco os pais disso aí. Porque 60% do texto saiu de lá. Não estou dizendo que é todo igual. O IVA é dual. Não é como lá fora, só imposto sobre valor agregado. Por isso chamou IVA dual. E é claro que, por ser dual, ele é maior. Eu espero que ele caia. Que é bom lembrar que é 10 anos de transição. Nós só vamos ver a situação completa em 2000, vou dizer aqui, 34, 35. Aí, quando isso se consolidar, que nós vamos conviver, eu sei que é difícil,